Olá, catequistas! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Cantinho da Catequese Iniciação à Vida Cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Ângela Góes e sou catequista. Sugestão da dinâmica será para a primeira etapa. O nome da nossa dinâmica será Jesus nos ensina a orar. Para essa dinâmica, o nosso material também é super simples, tá? Nós vamos precisar de um cartão para cada criança, tá? Com os dizeres: Senhor Jesus, abençoe, espaço, amigo, espaço, que ele, espaço, seja sempre alegre, cheio de paz e luz. E se algo macuar seu coração, que o Senhor, espaço, ajude a superar. Amém. Por que eu deixei esses espaços? Porque a gente não sabe se eles vão pegar menino ou menina. Por quê? Nós vamos fazer um sorteio como se fosse um amigo secreto. E os nomes, eu tenho esse baúzinho, eu uso ele sempre também nas dinâmicas, e esse baúzinho eu deixo os nomes dentro e eles vão sorteando como amigo secreto, e daí nesse cartão eles vão colocar o nome e o sexo da pessoa, né? Então, abençoe, tem um espaço, se for menina, a amiga, e se for menino, o amigo, entende? Então, eu fiz o cartão desta forma, né? Como a gente tá falando muito de Jesus, então eu fiz desta forma, olha. Vou aproximar mais para vocês verem. Deixa eu ver se dá. Ó, desta forma, tá bom? Coloquei dentro do envelope porque eles não viram o que era, só na hora que eu entreguei, tá? Desta forma. Aí eu também utilizei, levei para eles também um cartão do Pai Nosso. Eu fiz desta forma, imprimi assim e colei num papel mais grossinho, papel cartão, ó, e entreguei assim no saquinho para eles com um bis, tá? O bis não tá aqui, mas tinha um bis, tá? Deixei essas coisas na famosa caixinha de coração, né, pessoal? Aqui dentro, né? Fechadinha, então eles não sabiam o que tinha aqui. Aí eu levei um tapete, né? Então vocês vão precisar de um tapete também. Pedi para cada criança levar uma almofada e fiz no meio do caminho, no meio deles, um caminho. Coloquei um tecido onde eu coloquei essa caixinha, coloquei um quadro que tem uma imagem de uma pessoa orando, né? E coloquei a imagem de Jesus também. Coloquei a Bíblia, coloquei o meu vasinho, coloquei a Nossa Senhora. E essa foi a parte da execução, tá? Bom, a parte do material. A execução vai funcionar como? Vocês vão sortear, vão chamar as crianças, elas vão pegando o papelzinho e vão vendo o nome de quem ela sorteou, ok? Depois que elas saberem quem elas pegaram, vocês vão entregar para elas o cartão. E daí vocês vão explicar que o nome que elas pegaram, elas vão pôr nesse cartão, elas vão pintar, porque durante a semana é para essa pessoa que eles vão rezar, que eles vão orar, ok? Bom, quando chegar na outra semana, no dia do encontro, eles vão trazer este cartão e daí vão fazer a revelação de quem rezou para quem. E que nem, por exemplo, eu peguei, vamos supor, a Alana. Então, no dia da revelação, eu vou falar, a minha amiga secreta de oração foi a Alana. E eu vou entregar esse cartãozinho com o nome da Alana para ela, junto com um bombom. Então eu falei para eles comprarem um ouro branco ou um sonho de valsa para entregar junto na outra semana, ok? Então vai funcionar assim. A conclusão.
Jesus aprendeu a orar com sua mãe Maria. Em todos os momentos decisivos de sua vida, ele orava. Antes do seu batismo, quando escolheu os apóstolos, no momento em que foi entregue a Pilatos e no alto da cruz. Jesus orava o tempo inteiro. E Jesus orava com seu coração humano, com palavras do coração, palavras sinceras e com respeito a Deus. Nesses momentos de oração, Jesus sempre se afastava e jejuava. Então Jesus, ele se reservava, ele praticava aquela intimidade com Deus, a conversa 2. Então ele se retirava para um lugar calmo e ali ele se dedicava de coração e alma para Deus, tá? Os discípulos viam como Jesus orava e percebiam como ele se tornava íntimo de Deus nesses momentos. Ele ensinou aos discípulos como ficar juntinho de Deus através das orações. Então, nessa dinâmica, nós queremos que as crianças compreendam melhor o significado da oração, o orar de coração. Não precisa ser orações prontas. Eles podem orar com o coração deles, falando, conversando com Deus, conversando com Jesus também, tá? É isso que nós queremos mostrar aqui para as crianças. E ele nos ensina até hoje. Quando oramos o Pai Nosso, ouvindo cada palavra com atenção e sentindo no coração, estamos mais perto de Deus. Por isso é importante estarmos com o coração tranquilo e sem mágoas, para quando orarmos, Deus ficar juntinho de nós. Ou seja, neste momento, vocês vão convidar as crianças a orar com vocês o Pai Nosso. E cada palavra, vocês vão conversando com as crianças. Então, eu falei para as crianças assim, como que inicia a oração do Pai Nosso? Aí eles começaram, eu achei muito lindo. Eles falaram assim, Pai Nosso. Aí eu falei assim, e quem é o Pai Nosso? Então eu fui perguntando, questionando e eles foram conversando comigo e assim eles foram aprendendo. Nossa, eu não tinha pensado assim. Então é lindo quando eles fazem essa partilha. Então eles ficavam, Jesus, não, Deus. Eu falei assim, exatamente, quando a gente fala Pai Nosso, nós estamos se referindo a Deus. Então quem é nosso Pai? Deus. Porque Jesus Cristo nós não aprendemos que é Filho. Aí eles... Então assim, vocês têm que ter na ponta da língua e de uma maneira bem simples ir explicando isso para eles, tá? Então por isso que eu pedi para que eles levassem a almofada, sentassem confortavelmente, porque a gente ia conversar bastante sobre muita oração. Então daí nós fomos até o final da oração e eu fui explicando para eles. No final, nós fomos para o sacrário. E lá eu sempre termino com eles o nosso encontro. Então nós fizemos a oração, ali até me arrepia quando eu lembro. Eu conversei mais um pouquinho com eles lá dentro, porque eles sabem que lá é total respeito, né? Levei a caixinha do coração com os Pai Nosso e entreguei um a um. E daí eles falaram para mim, nossa, e tem um bis. Eu falei assim, esse bis é porque eu quero que vocês sempre queiram mais bis da oração, mais bis da catequese, mais bis da missa, mais bis sobre Jesus. Então eles ficaram assim encantados. É coisa simples, mas que a gente consegue cativar e fazer com que eles compreendam melhor o que queremos passar, catequistas. Então façam com amor.
não ficam com preguiça, imprimam se for preciso, façam coisinhas diferentes para eles, porque vocês não sabem o quanto isso vai ser importante no futuro dessas crianças. Aliás, eles serão o futuro da igreja, não é? Então nós estamos, de uma certa forma, os preparando para isso, porque ninguém é para a eternidade, não é? E como eu quero ver um dos meus sendo catequista, né? Então é muito gratificante. Então, para que vocês consigam compreender melhor essa dinâmica, podem ler Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13, que fala exatamente da oração do Pai Nosso. Vai ter umas palavras diferentes do que nós acostumamos a rezar na missa, a orar na missa, porém, vocês explicam para eles, né? Que foi atualizado para compreensão melhor, né? E aquilo que eu sempre falo, vocês acrescentam aquilo que precisar, tiram o que achar necessário, e o importante é partilhar com eles, é fazer com que eles saiam do nosso encontro melhores e com compreensão, tá? Então eu vou ficando por aqui, catequistas. Espero ter ajudado mais uma vez. Não esqueça de deixar o joinha no canal, os comentários. Fiquem com Deus, beijo no coração e até! Tchau!